Meus filmes nacionais favoritos. A minha câmera aí tá na frente de filmes, né? Mas quando eu mostrar os filmes não vai ficar na frente não, tá? Desculpa aí pelo esse erro técnico. Mas eu vou listar aqui o meu top 10 de filmes nacionais favoritos. Lembrando, os meus favoritos, né? Vai ter muito filme aqui que é classicão, assim, que realmente, sei lá, entra numa lista de qualquer ser humano de bem, né? Entre os filmes nacionais favoritos, tipo, umas escolhas batidas. Mas também tem alguns filmes em posições específicas que realmente são algo muito particular meu. Mas enfim, sem mais enrolação aqui, vamos começar pelo 10º lugar, em ordem, tá? Rio Babilônia. Rio Babilônia. Oh, oh. Rio Babilônia, de Neville de Almeida, né? Filme ali de 1982. Uma porno chanchada, né? Não sei se dá pra considerar exatamente a porno chanchada, porque não é tão explícito como outras porno chanchadas, mas pelo menos tá aí dentro dessa tradição, que é a tradição que o Neville de Almeida gosta muito de trabalhar, né? E esse filme, especificamente, ele é aquela clássica, né? Aquele filme de zoeira, mas que na verdade tá fazendo aquela famigerada puta crítica social foda, né? E assim, Rio Babilônia, ele é aquele Rio de Janeiro, tá ligado? Ele é aquele Rio de Janeiro. Sabe o vídeo daquele pastor dizendo: eu amaldiçoo a cidade do Rio de Janeiro, essa cidade cheia de depravados? É isso, né? O Neville de Almeida, ele se abraça nessa tradição do Rio de Janeiro como uma Babilônia, que é incrível, assim. Ele fez o A Frente Fria que a Chuva Traz na década passada, né? Que é um filme que divide muitas opiniões, mas que eu particularmente gosto. Mas eu acho que o melhor filme dele nesse sentido, nessa frescada que ele dá no Rio de Janeiro, né? É o Rio Babilônia. Esse filme é incrível. As cenas de orgias lá nas partes dos políticos, drogas, fuzis, música. Isto é o Rio de Janeiro. Esse filme é uma cidade que tá explodindo. Você vê uma cidade explodindo. É isto que é Rio Babilônia. Adoro. Incrível. 9, Bang Bang. Tá? Bang Bang. O Léo já falou. Rio Babilônia pra mim é top 5 filme BR. É muito bom. 9, Bang Bang, do Andrea Tonati, tá? Eu acho esse filme aqui fascinante, tá? É um filme do movimento do cinema marginal, né? E é um dos meus favoritos desse movimento, já. Quando as pessoas falam em cinema marginal, fala muito, né, no Luiz Ganzerla, no Bressani, mas esse filme aqui do Andrea Tonati, eu adoro, tá? Eu acho que o elenco dele, esse grupo que ele escolhe acompanhar, é incrível como cada personagem é esquisito da sua forma específica, e quando eles se juntam, se torna essa loucura gostosa que é o cinema marginal, né? E esse daqui, ele se abraça demais, assim, nos filmes, principalmente do Godard, né? Eu ia falar dos filmes da novela vague francesa, mas principalmente no Godard, essa coisa do filme de crime, né? Escrachado, que o Os Guns dela também faz, né? Mas esse daqui, a cena do homem macaco lá no banheiro, né, cantando e se olhando pro espelho, e a câmera sendo mostrada, é um negócio incrível, né? Porque é isso que faz o cinema marginal também ser muito fascinante, né? É você ver essas coisas que em qualquer outro filme seriam consideradas erros ruins, só que eles fazem de forma proposital e de forma que faz sentido esteticamente e se torna incrível. Tipo, em qualquer outro filme, a câmera, né, aparecer seria considerado um erro, né? Mas nesse filme é incrível, né? Eu adoro esse filme. Tocaia no Asfalto, né? O filme de crime também do Roberto Pires, né? O Roberto Pires, ele é um diretor do cinema brasileiro ali, também dessa época dos anos 50, anos 60, que ele acabou sendo um pouco escanteado, digamos assim, um pouco esquecido, porque ele não estava dentro dos movimentos, né, de vanguarda como cinema novo e cinema marginal. Pelo contrário, esse filme, Tocar no Asfalto, por exemplo, ele é um filme que é muito clássico. Ele é um filme que
ele é muito, digamos assim, convencional. Ele segue uma convenção, principalmente de cinema americano, né? Então, o cinema brasileiro, nesse momento, ele estava indo numa direção oposta. E acaba que esses filmes mais clássicos, às vezes, dessa época, eles acabam sendo esquecidos, né? Mas esse Tocar no Assalto, ele é um dos melhores filmes de crime, de máfia do Brasil. A cena inicial desse filme, ouso a dizer que é uma das melhores cenas iniciais do cinema brasileiro, tá? É incrível. Filme de crime, ó, maravilhoso. Roberto Pires, Tocar no Assalto, amo. Sexto, filme Demência, do Carlos Reichenbach. Eu acho que uma das características muito clássicas do Carlos Reichenbach é como ele trabalha com onirismo, né, dentro do cinema dele. Com imagens que elas beiram o surrealismo, não sei se eu diria surrealista mesmo, onírica mesmo, né? Como ele trabalha com imagens oníricas dentro de um contexto urbano, né? Dentro de um filme que às vezes parece que é um filme que é muito material, filme que é muito pé no chão e que em determinado momento ele se torna uma grande viagem onírica, né? E no filme Demência é o que ele faz isso melhor, né? Esse filme parece um pesadelo, ele parece um sonho, ele é São Paulo, sabe? Eu tava falando aqui que eu vou visitar São Paulo, né, esses dias. E, cara, o Carlos Reichenbach, ele é um desses diretores que tem uma relação muito íntima com as cidades que filma, né? O Scorsese com Nova York, né? O Abel Ferrara também com Nova York, né, por exemplo. Cara, a relação do Reichenbach com São Paulo é fascinante, né? Com São Paulo, com a ABC Paulista, é fascinante. E a forma como ele filma São Paulo, nesse filme, São Paulo parece um pesadelo, parece uma metrópole, assim, de pesadelo, mas que ao mesmo tempo também é bonita, sabe? É incrível. Isso é muito bom. Foi o primeiro Reichenbach que eu vi, inclusive, e até hoje, pra mim, é um dos maiores filmes brasileiros que eu já vi. Terra em Transe, né? O representante do cinema novo aqui, pra mim, é o melhor filme do cinema novo. Esse daqui, tá? É o melhor filme do Glauber Rocha. Muitas listas acham que entraria Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Na minha entra Terra em Transe. Esse daqui é, sei lá, talvez o filme político mais político já feito no Brasil. Como ele leva até a última instância essa definição de filme político e filme de protesto, que é Terra em Transe, ao mesmo tempo também que é um grande experimento, essa imaginação, né? Porque fazer política também é um processo de imaginar, né? Como ele imagina esse Brasil, que é um Brasil distópico, mas que também é o Brasil real, é incrível. Eu acho que é nesse filme aqui que o Glauber Rocha também ele atinge o projeto cinematográfico dele, né, da estética da fome, de filme político. Incrível. É o meu favorito dele. Eu gosto muito de cinema marginal, né? Eu gosto mais de cinema marginal do que o cinema novo. Talvez esse seja o meu filme favorito do cinema novo, porque ele é o que mais parece cinema marginal. Talvez. Mas é o meu favorito. Falando de cinema marginal, aqui eu meti, né, 2 clássicos absolutos um atrás do outro, né, que, tipo, estão em qualquer lista, mas é isso. O Bandido da Luz Vermelha, né. Apesar de eu ter citado ali o Bang Bang, né, do Andrea Tonati, eu não nego que o Bandido da Luz Vermelha, ele é, né, digamos assim, o filme marginal definitivo, né, é esse daqui, tá tudo aqui, né. Sim, veja outros filmes, veja outros de Sganzella, que eu adoro também, tipo Sem Essa Aranha, Copacabana, Mon Amour, é incrível. Os filmes do Bressani, o Bang Bang que eu já indiquei, né? Mas o Bandido da Luz Vermelha, ele é realmente assim, ele é sem igual, até dentro do movimento, ele é sem igual no mundo, assim. Nenhum filme é como o Bandido da Luz Vermelha, né? Como ele se apropria dos signos do cinema americano, como ele deturpa isso, né? Como ele traz isso pro Brasil e ele brinca, e ele tira sarro, e ele deturpa, ao mesmo tempo também que
mostra uma fascinação por esses signos, né? E a loucura que é esse filme, né? A loucura que é essa proposta do cinema marginal, que é fazer esse filme, esse cinema porra louca mesmo, esse cinema transgressor, esse cinema político do terceiro mundo, que não quer ser tão intelectual ou tão intelectual mesmo como o cinema novo, mas quer ser um negócio mais escrachado, que pega de signos que são mais populares, velho. Foda, incrível. Bandido da Luz Vermelha, top 5, né? Esse aqui é o 5º lugar. 4º lugar, Edifício Master, Eduardo Coutinho. Meu documentarista favorito, né? O Eduardo Coutinho, vamos lá, ele é um diretor que é genial, né? E a minha coisa favorita nele é como ele vê pessoas, né? É como ele escuta pessoas. Então a gente tem, por exemplo, um filme como Cabra Marcado para Morrer, que é o mais amado dele, né? A gente tem, por exemplo, Cabra Marcado para Morrer, que é um filme que ele faz isso, né? Que é um filme que ele vê a outra pessoa, mas também que é um filme, né, que é político e que ele consegue conciliar essa coisa da história política com a história pessoal dessas pessoas. É um filme incrível. A gente tem, por exemplo, um filme como Jogo de Cena, né? Que toda a brincadeira que ele faz com encenação dentro desse filme também é genial. Eu acho que Jogo de Cena talvez seja o filme mais genial do Eduardo Coutinho. Mas o meu favorito é Edifício Master. Porque esse é pessoas, puramente isso. Assim, ele não tem um grande conceito como ele tem em Jogo de Cena, ou ele não tem uma grande proposta política como ele tem no Cabra Marcado para Morrer. Ele só tá interessado em ouvir pessoas e conhecer essas pessoas. É isso, pegar uma câmera, entrar dentro do prédio e conhecer essas pessoas. E é isso que faz o filme ser fascinante, porque você conhece essas pessoas, você não sabe se elas estão mentindo, se elas estão falando a verdade, se elas estão se passando. É só um filme incrível sobre pessoas, e é isso, é o melhor do Eduardo Coutinho, pra mim, né? Então esse é o meu favorito. Outro também, top 3, agora entrando no top 3, né? O Amuleto de Ogum, do Nelson Pereira, né? Também outro filme de crime aqui, né? Entrando na lista. A forma como esse também pega a tradição do filme de máfia americano e traz para o contexto brasileiro, traz para a realidade espacial brasileira, para a realidade religiosa brasileira, das crendices do brasileiro, também é incrível. É incrível. Esse daqui, ele é um filme assim, que consegue fazer muito bem essa coisa de pegar uma tradição de um outro cinema, adaptar para a versão brasileira, fazer uma versão brasileira e ser algo que é incrível. Esse filme, um dos melhores filmes de crime de todos, tá? Não é só brasileiro, é um dos melhores filmes de crime de todos os tempos para mim. Adoro. Segundo lugar, meu filme favorito, do Reichenbach. Esse aqui talvez seja a escolha mais, tipo, diferentona, né? Eu não queria repetir diretores, mas acabou que 2 diretores acabaram se repetindo nessa lista, né? E o meu favorito do Reichenbach não é o filme Demência, não é Falsadora, não é Alma Corsária, é Garotas do ABC, tá? Eu falei do Carlos Reichenbach onírico, né? Mas para além do Carlos Reichenbach onírico, também existe esse Carlos Reichenbach, que é o materialista, né? Que é o Carlos Reichenbach que pensa sobre as questões operárias, né? Que ele tem vários filmes sobre essa questão. O Carlos Reichenbach do cinema político, né? E no Garotos da ABC também tem o onirismo dele. Só que esse, pra mim, é o filme que ele melhor trata essa questão que ele gosta de tratar nos filmes, que é a questão da classe operária, dos trabalhadores ali de São Paulo, né? Dos movimentos políticos, né? Da questão do todo o caldeirão político e o caldeirão cultural que é São Paulo, sendo essa megalópole com várias culturas e pessoas de vários lugares do país e também de fora do país. A construção de conflito desse filme é surreal. Carlão Chão de Fábrica, exatamente. A construção que ele faz política desse filme, de como os conflitos eles vão se acentuando, e é conflito racial, é conflito étnico, é conflito regional, e ele vai explorando os diferentes núcleos que existem dentro dessa cidade até explodir no final. É coisa de gênio.
Esse filme é de tirar o fôlego do começo até o fim. É o meu favorito, do Reichenbach, do Carlão. As personagens também, né? Esse trio aí é incrível, adoro. O Selton Mello nesse filme, ele é odiável, mas ele tá incrível nesse filme, velho. Eu recomendo demais. E é um filme que não é tão lembrado dentro da filmografia dele, que eu sempre estarei aqui pra lembrar desse filme. E em primeiro lugar, eu fiquei muito na dúvida de qual seria o primeiro e o segundo lugar. Às vezes muda, dependendo do meu humor, né? Mas eu escolhi hoje Rio Zona Norte. Eu quis escolher um mais clássico, né? Pra encabeçar. Um mais, assim, inquestionável Rio Zona Norte, né? Eu falei que 2 diretores se repetiam, né? Carlão se repetiu e agora Nelson Pereira também se repetiu, né? Esse é o meu favorito dele. Rio Zona Norte. Melhor atuação masculina da história do cinema. Grande Otelo em Rio Zona Norte. Aquela cena dele cantando samba lá, quem viu, viu. Impossível não chorar. Incrível. Incrível. Um filme que é pré-cinema novo, né? É um filme que ele vai ser pré-cinema novo mesmo, é antes do cinema novo ele se constituir como movimento, mas que já coloca alguns alicerces ali do que vai ser o próprio Nelson Pereira, né? Ele vai ser um desses grandes diretores do cinema novo, mas o meu favorito dele é esse daí. É dos anos 50, é a história trágica, melodramática desse sambista, né, que é o Grande Otelo, que na verdade é uma história sobre o que é o brasileiro, né? O que é o ser brasileiro. É genial esse filme, como ele é não linear, como ele usa dos flashbacks, ele é muito clássico, ele é um filme que é uma narrativa que é muito clássica, um melodrama clássico, mas ao mesmo tempo também é muito à frente do seu tempo em como ele conta essa narrativa. E o Nelson Pereira, ele sabe trabalhar muito bem o clássico e o à frente do tempo, né? Ele, como sendo esse diretor do cinema novo, ele não é tão disruptivo, tão experimental quanto o Glauber. Ele é também. Mas como ele trabalha o disruptivo, o experimental, com a narrativa clássica, é incrível. E nesse filme aqui, é maravilhoso. É o top 1. E esse foi o meu top 10 aí dos filmes brasileiros, os meus favoritos, tá? Lembrando que eu não vi todos os filmes brasileiros do mundo, né? E esse é o meu top 10 favoritos. Tem vários filmes, por exemplo, do Nelson, que eu ainda quero ver, do Carlão, do próprio Glauber, né? Enfim, uma outra infinidade de filmes aí, né? Mas esses são os meus favoritos, tá? Tem algum aí que você sentiu falta? Quais são os seus favoritos? Comenta aí.